Desde que vimos o surgimento de Vegapunk, Oda tem colocado camadas ainda mais profundas de desenvolvimento para o personagem. Mas quais são os segredos que o Cabeção conseguiu descobrir durante toda a sua vida? E o que isso pode afetar em seu discurso final para abalar o mundo de One Piece? Yo, Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, hoje nós vamos comentar 7 segredos que eu tenho quase certeza que o Vegapunk sabe e que possivelmente ele vai explanar no seu discurso, que vai abalar as estruturas do mundo de One Piece. A gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar compartilhando os nossos vídeos e também reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube consiga continuar compartilhando, para que o YouTube compartilhe os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos ainda mais por aí. Isso já nos dá uma força pra caramba. E se você é fã de One Piece, se inscreva aqui no canal. Tem muito conteúdo legal saindo de One Piece todas as semanas aqui no canal. E se você gosta de teorias, ideias, inversões, Goroaces, a gente tá falando sobre todas essas ideias aqui no canal. Então clica aqui embaixo e se inscreva para fortalecer ainda mais o Geek Brasil. Como nós vimos nos últimos capítulos, o Vegapunk caiu, mas caiu atirando. Ele está atirando agora para tudo quanto é lado e ele não vai parar. Agora o Vegapunk ele vai começar a colocar a língua nos dentes e vai dizer tudo que ele sabe, ou pelo menos a maioria das coisas que ele sabe, para revelar ao mundo de que o governo mundial tem escondido vários fatos. E desses grandes fatos que o Vegapunk sabe, pelo menos 7 serão cruciais para mudar toda a história do mundo de One Piece. E é o que a gente vai discutir neste vídeo. O primeiro ponto e o primeiro segredo que eu acredito que o Vegapunk sabe é sobre a energia do Reino Perdido. Uma das primeiras coisas que o Vegapunk disse para nós é que a energia do Reino Perdido era muito mais avançada que a que eles têm atualmente no mundo de One Piece. Uma energia que poderia ser compartilhada para o mundo inteiro. Uma energia que poderia existir no mundo inteiro. Isso é dito, é apresentado até mesmo pela Lilith para os Mugiwaras. O sonho do Vegapunk era criar uma energia que pudesse ser transmitida para o mundo inteiro de forma gratuita e assim compartilhar as informações para todas as pessoas ao mesmo tempo. Ele se tornaria uma espécie de internet, uma Wikipédia para informar e atualizar o banco de dados automaticamente, onde todas as pessoas teriam acesso a essas informações quase que instantaneamente. Então fica nítido que o Vegapunk sabia que existia uma chama no Reino Perdido que alimentava toda a tecnologia deste lugar. A questão é, que chama é essa que alimentava esse reino? Uma coisa interessante também é que o Vegapunk sabe ler os poneglyphs. Como o Vegapunk recebeu acesso aos livros que estavam em Ohara quando foi para Elbaf, ele provavelmente aprendeu a ler os poneglyphs. Em toda a história de One Piece, nós temos a informação de que atualmente apenas 2 pessoas sabem ler os poneglyphs, que é a Robin e também o vô do Momonosuke. Esses são os 2 personagens que sabem ler os poneglyphs. Só que o governo mundial só tem o conhecimento de que apenas a Robin sabe ler os poneglyphs. E é claro que o Vegapunk também deve saber. Isso porque o professor Clover, junto dos pesquisadores de Ohara, tinham boa parte das informações relacionadas ao mundo. Se essas informações que tinham lá fez a Robin aprender a ler os poneglyphs, se ler os livros e aprender com os pesquisadores fez a Robin entender como era ler os poneglyphs, o Vegapunk também deve ter aprendido dessa forma, já que, como eu disse, recebeu os livros, teve acesso aos livros quando visitou Elbaf
pelas mãos de Soul. Uma das coisas que também não podemos esquecer é que o Vegapunk conhece a tecnologia dos ancestrais que vieram da Lua. Como vimos na história de capa do Enel, o Vegapunk conhece a tecnologia dos povos ancestrais que vieram da Lua. O Vegapunk é natural da ilha de Karakuri e, como vimos, nessa ilha que os automatos principais da história do Enel foram criados pelo professor Tsukimi. Nós podemos observar que quando o Vegapunk ele esteve na ilha, quando a gente observou a forma como o Vegapunk havia deixado a ilha, ela estava repleta de gelo. Isso quer dizer que o professor Tsukimi viveu há muito tempo e o Vegapunk pode ter aprendido todo o conceito com ele. Vocês podem observar aqui que a ilha na parte de baixo está esverdeada, mas a ilha de Karakuri, nós lembramos, é uma ilha que é de neve, é uma ilha que está nevando. Então, por que que aqui nós temos uma parte gramada e depois lá com o Vegapunk a ilha está nevada? Quando nós observamos esse conceito sendo abordado na história do Enel, podemos observar que a colorização da ilha remete a uma grama verdejante, sendo que toda a história de capa do Frank, a ilha é vista nevando. Então, todo o conhecimento do Vegapunk pode ter começado com essas descobertas pelo professor Tsukimi, que nós não sabemos quem é, mas que provavelmente deu o start para que o Vegapunk tivesse acesso a todo o conhecimento que ele tem hoje. Então, fica muito conciso na minha cabeça de que o Vegapunk tinha ou teve acesso à tecnologia dos ancestrais que vieram da Lua. Vegapunk também sabe sobre a lenda do deus do sol, Nika. Por visitar Elbaf e ler os livros que Ohara havia guardado, Vegapunk sabia sobre a lenda do deus do sol, Nika. Vegapunk começou a cruzar as informações sobre a lenda de Nika e também sobre a capacidade de um garoto que veio do East Blue com os poderes de esticar. Essas informações foram sendo levantadas pelo Kuma cada vez mais e sendo abordada ainda mais para o Vegapunk, que não estava acreditando no que estava acontecendo na frente dos seus olhos. É através disso que Vegapunk formula sua teoria sobre a origem das Akuma no Mi e por que o mar rejeita os akumados. Ele estava observando uma teoria se concretizar bem na sua frente. Ele estava observando uma teoria se tornar lei na sua frente. E é um ponto bem interessante como que o Vegapunk foi reformulando, foi montando, foi criando as peças, colocando as peças do quebra-cabeça, cada um no seu lugar, para poder realmente gerar e visualizar que Luffy poderia, ou na verdade, Luffy tem a fruta de Nika. Se o Vegapunk sabe sobre o Reino Perdido, ele sabe sobre Joy Boy. É muito evidente que o Reino Perdido e Joy Boy estão entrelaçados. Então, se o Vegapunk sabia sobre o Reino Perdido, sabia ler os poneglyphs, ele sabia sobre Joy Boy. É muito importante observar que as informações, as primeiras informações que nós temos sobre Joy Boy são colocados para nós através da Robin, lendo um poneglyph, que é o poneglyph da Ilha dos Tritões. Então, essas informações vão sendo elaboradas para nós, sendo trazidas para nós dentro dos poneglyphs. E se o Vegapunk sabia ler os poneglyphs, é claro que ele tinha acesso também à informação sobre Joy Boy. A questão é saber o quão conectados Joy Boy e o Reino Perdido estão e por que seu nome foi apagado da história junto desse reino. Era muito claro para mim de que o Reino Perdido e Joy Boy estavam conectados, porque se o nome do Reino Perdido foi apagado da história, significa que o Joy Boy está relacionado com ele, já que o nome Joy Boy também foi apagado da história. E por algum motivo, por alguma razão, ele havia falhado em sua expedição há 800 anos, há 900 anos. Vegapunk sabe também sobre Imu. Em seu discurso no capítulo 1113, Vegapunk começa a dizer que não quer convencer a todos que se este alguém que lhe matar é exatamente do mal. Ele diz que não quer discutir o que é certo ou errado,
até porque não conhece ele o suficiente para poder julgá-lo. Ou seja, Vegapunk sabe que Imu existe e que também existe alguém acima dos Gorosei, mandando tudo e em todos. Vegapunk não o conhece bem ao ponto de dizer se ele é do bem ou do mal, mas uma coisa é certa, Vegapunk sabe da existência desse cara. O Vegapunk sabe que alguém está sentado no trono, não sei se ele sabe do nome de Imu, mas o ponto é que o Vegapunk sabe que existe alguém acima dos Gorosei e que está julgando ele neste exato momento. Só que o Vegapunk não sabe decidir se o cara é do bem ou do mal, porque as suas atitudes podem ter sido afetadas por alguma coisa, por alguma atitude que ele teve que tomar que nós não sabemos. É claro que eu não tô passando um pano para terem um bito, mas eu só tô replicando aquilo que o Vegapunk estava dizendo, de que ele não é capaz de julgar Imu sobre o que ele está fazendo com o mundo atualmente. E o Vegapunk também sabe o nome do Reino Perdido. No flashback da Robin, vimos que o Professor Clover e os demais sabiam o nome do Reino Perdido. Tal salvou todas as pesquisas que os pesquisadores de Ohara haviam feito e levou para Elbaf. Vegapunk foi atrás desses livros e provavelmente descobriu o nome do Reino Perdido. Muitos acreditam que o nome do Reino Perdido seja Dawn. Bem no momento em que o Professor Clover vai revelar o nome do Reino Perdido, temos ele levando esse tiro, impedindo com que ele revele o nome do Reino Perdido. Só que é neste momento que nós observamos uma onomatopeia gigante do Oda e escrito Down, escrito ali a forma do Reino Perdido e a onomatopeia de um jeito diferente, porque sempre vem um dom nas grandes revelações, uma onomatopeia de um dom. Só que aqui a onomatopeia é diferente, é literalmente escrito down, como se o nome do Reino Perdido fosse realmente amanhecer, a forma de down em inglês. Por mais que ele não saiba de muita coisa sobre o Reino Perdido, se o Professor Clover descobriu o seu nome, é impossível o Vegapunk não saber também. É impossível pensar que o Professor Clover não deixaria nas anotações, não deixaria também nas descobertas deles nos livros, para que essas informações fossem herdadas por outros pesquisadores. Então, na minha visão, é quase impossível o Vegapunk não saber o nome do Reino Perdido e que nos próximos capítulos ele vá revelar o nome desse reino também. Bom, então eu fico aqui com vocês para discutir sobre quais outros segredos vocês acreditam que o Vegapunk sabe. Deixem aqui nos comentários para a gente discutir ainda mais sobre o tema e o que ele ainda pode revelar neste discurso antes da sua morte final.